Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui essa mandala para vocês, não é? Que me trouxeram hoje uma senhora, né? Há poucas horas atrás. E essa mandala tinha feito o esposo dela, né? E ela queria saber, né? Se isso era algo bom ou se era algo ruim, né? Daí eu fui explicar para ela, né, que as mandalas, elas têm um poder energético, um poder espiritual, onde elas trabalham, né, as questões da nossa vida, né, várias questões da nossa vida, seja ela mental, física, emocional, né, espiritual, saúde, enfim. E pela maneira, assim, como ela falava comigo, eu percebi, assim, nela uma desconexão com a vida, no sentido de que ela tá passando pelo luto, né? A pessoa que fez esse desenho já não está entre nós. E ela está passando pelo luto dela agora. No começo ela meio que aceitou, mas agora ela está na negação. E, enfim, tá passando pela dor dela, né? Pelo luto dela, que não é fácil, né? E a pessoa que, então, ela está muito aérea, sabe? A cabeça dela não para, ela pensa muitas coisas, ela tá esquecida de muitas coisas, enfim. E a pessoa que fez esse desenho, ele desenhou esse desenho, colocou num quadro e guardou. E agora ela achou esse quadro, né? Viu esse desenho e queria saber o que aquilo queria dizer. Como eu já disse aqui para vocês, né? A espiritualidade, né? Eles buscam todos os meios possíveis, né? Para poder falar com a gente, nos conectar com a gente, né? Nos auxiliar, não é? Só que nós não percebemos, nós não estamos atentos e por falta de conhecimento, pois perdemos essa conexão, né? Enfim, o que esse desenho ele falou? Quando ela me mostrou, a simples vista assim, rapidamente eu não sabia o que queria dizer, sabe? E a minha resposta foi dizer a ela que, como tinha sido ele que tinha desenhado, ele que tinha canalizado, tinha materializado em forma de desenho, que quem ia saber a resposta daquilo era ele. Só que tudo chega a gente, né? Por algum motivo será, não é? Então, quando eu dei essa resposta para ela, eu voltei atrás e peguei o quadro novamente e comecei a olhar. E ela do lado. E conforme eu ia olhando, né? Eu voltei a olhar o quadro, porque quando eu saí da conexão, da visão dele, né? Me veio muito forte na cabeça expansão. Que ele queria dizer expansão. E aí eu voltei, comecei a olhar para ela e falei assim: esse quadro ele quer dizer expansão. E aí eu comecei, as informações começaram a vir, a canalização começou a vir, sabe? E aí eu falei para ela: esse quadro ele vem da geometria do cubo de Metatron. E aí eu comecei a fazer a comparação dos pontos dele, né? Comecei a fazer a comparação dos pontos deles. E aí, quando eu fiz já essa comparação, eu já não conseguia mais ver o desenho plano, entendeu? Não conseguia mais ver o desenho plano, senão eu conseguia ver ele em forma de expansão mesmo, ele se expandindo. É como que é um desenho que ele se expandia de dentro do centro para fora. E esse desenho, ele quer dizer muitas coisas. Tem muita informação nele. A primeira informação dele vem do centro dele, a Cruz de Malta, né? Ele tem lá no centro a Cruz de Malta, que representa o quê? Saint Germain e sua egrégora, né? Também ela representa, né, os 7 pontos, né? Mas esses 7 pontos também pode representar
Não, 8 pontos. Os 8 pontos, ele representa, né, como se diz, as qualidades genuínas que ele tinha, que era lealdade, né, hospitalidade, cura, amor, né, amor por ajudar, né, fala das qualidades positivas dele, né, mas fala de irmandade, mas também está relacionado com os chakras que ele tem, os 8 chakras, né? Relacionado com desde o chakra da terra, que aí eu vou chegar nessa questão porque eu não tinha prestado atenção, né? Ele desenhou o chakra, ele canalizou e desenhou o chakra estrela da terra, que é esse desenho, que as 8 pétalas está conectado ao chakra da terra e o chakra estrela da alma. Eu não sei se quando ele fez esse desenho, se ele estava consciente, se ele estava entendendo o que ele estava fazendo, ou se o eu superior dele começou a canalizar e ele começou a desenhar só conforme ele foi sentindo e ele foi desenhando, ou se ele entendia o que ele estava desenhando realmente. Por quê? As 8 pétalas representam o chakra da terra e o chakra estrela da alma. E os outros representam, né, os 7 chakras principais, que são os pontos de energias fortes que a gente tem no nosso corpo. O que isso quer dizer? Ele sabia, ele já estava em preparação para o desencarne. Ele sabia e ele já estava passando, ele sabia e ele estava já no processo de preparação, né? E tanto é que ele desenhou o chakra estrela da terra, nas cores do chakra da terra. Ele desenhou em vermelho escuro, né? E o preto. O chakra estrela da terra, ele é representado por essas 2 cores, ou preto ou vermelho terra, aquele vermelho bem forte, sabe? E o que aquele desenho queria dizer, né? Que ele já estava sendo chamado para a terra, né? Então, e que ele já estava sendo preparado, ele sabia que estava naquele processo. E também naquele processo de expansão por quê? Porque quando a gente volta para a terra, energia não morre, energia se expande, energia vai, energia continua viva, não é? Então, tanto que se expande que ele materializou isso no desenho. Quando você sai do desenho da mandala, né, do chakra que ele desenhou, né, ao redor tá pintado de quê? Amarelo, né? Dourado, representando aí o dourado, o amarelo. O que é esse dourado? O raio divino, é a chama divina, é a cor que representa, né, o raio divino de Deus, é o amarelo dourado. E ele desenhou entre o amarelo nas pontas, no centro, um amarelo meio assim fosco, né, mais escurinho, né, meio apagadinho, né. O que isso quer dizer? Tratamento. Quando a gente desencarna, a gente, dependendo da forma que a gente morreu, a gente vai para tratamento. Tem seres que não aceitam, mas a maioria vamos para tratamento, para os hospitais energéticos espirituais, entendeu? Então ele está naquela fase de ele está em tratamento, mas ele já está na conexão com o divino, né? Porque ele trabalhou isso aqui antes de ir, né? Tanto é que ele estava muito bem ancorado, sai aí, né? A egrégora, né? A Cruz de Malta, a proteção, ele estava protegido, né? Por Saint Germain e sua egrégora. Mas, quando ele fez esse desenho inconscientemente, ele botou num quadro e guardou. Porque tinha um objetivo. Qual era esse objetivo? Ele sabia que ela ia precisar
né, de ajuda depois da partida dele. Então o que ele fez? Talvez ele fez inconscientemente, não era nem consciente quando ele canalizou esse desenho. Ele fez esse desenho e guardou. E agora, no momento que ela tá caindo a ficha dela, que ela tá vivendo esse luto agora, que ela tá passando pelo processo de desconexão com a Terra, a cabeça tá perdida, tá voada, entendeu? Ela acha esse quadro e ela vem até mim e me pede se eu sei o que significa aquele quadro, né? Obviamente eu não pude passar todas essas informações para ela, né? Porque ela não está preparada para toda essa informação, mas a informação que eu pude dar a ela é que ele está bem, ele está com a conexão divina, crística de Deus, e que era para ela guardar aquele quadro, porque ela não quer o quadro, ela quer desfazer do quadro, ela está em negação, entendeu? E eu dei o conselho para ela não dar o quadro, o porquê de não dar o quadro, né? Porque é o chakra, a estrela da Terra. Veio todas essas informações, mas a informação principal é: eu estou bem, eu estou com a luz divina, com Deus, com a equipe espiritual, e você precisa estar em conexão com a Terra, você precisa superar isso, né? Esse desenho do chakra da Terra, né? A simbologia, já numa meditação, já ajuda a trazer a pessoa para a Terra. Ou ele está num lugar onde ela sempre vai estar olhando para aquele desenho, vai ajudar ela, né, a se centrar, a estar em estado de presença, onde vai ajudar ela, né, a estar em estado de presença, né? E estar, né, no momento presente, porque agora ela está no sentido de a cabeça dela, ela não está conseguindo se centrar, ela faz uma coisa, ela esquece, ela está desse jeito, num processo, né, nesse processo que vocês já imaginam. Então assim, né, eu pedi autorização, né, para poder pegar a foto, né, ela sabe que eu trabalho com energia, ela sabe que né, eu, né, sou médium, então assim, ela me autorizou, eu pedi permissão para tirar a foto, né, e poder trabalhar ele, né, ver ele assim mais profundamente. E então é isso que eu queria passar aqui para vocês, né? Fiquem atentos, porque tanto a espiritualidade como muitas das vezes os seres queridos nossos que já não estão aqui sempre tentam se comunicar com nós de alguma maneira. Como eu já falei, eles usam tudo, 4 elementos e tudo.